E aí, pessoal, conseguiram fazer os exercícios do nosso livro? Beleza? Foi tranquilo? Então, vamos lá agora a correção desses exercícios. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui as perguntas e eu vou explicando para vocês aí com relação a essas questões aí que nós pegamos aí do livro para poder fazer. Número um, no que se refere às cidades, responda, né? Quando e em que regiões do mundo surgiram as primeiras cidades? Isso aí está lá no iniciozinho da apostila de vocês, bem lá no começo dessa, ou melhor, no início aí do capítulo 17, vem falando sobre esse processo de surgimento das cidades, né? Então, capítulo 17, lá na página 278, vai falar um pouquinho aqui sobre o surgimento das cidades, né? Esse surgimento que aconteceu em cerca de 5.000 anos atrás, principalmente em cidades do Oriente Médio, né? Onde nós tivemos aí o surgimento dessas primeiras cidades no mundo, né? Oriente Médio também, na Índia, nós tivemos o surgimento dessas primeiras cidades. Se vocês pegarem um pouco da história aí do surgimento dessa cidade, vocês vão ver que a Mesopotâmia, até um pouquinho antes desse período, teve aí esse primeiro assentamento urbano, esse primeiro aglomerado urbano, né, de cidades surgindo ali, sobretudo devido ao desenvolvimento, né, das técnicas de agricultura, que causou uma sedentarização dessa população. Essa população começou a ficar em um determinado local, né, mesmo sendo uma população rural, né, que vivia ali do meio rural, começou a se fixar nessas áreas devido a essa sedentarização, ou seja, as pessoas, a partir do momento que começaram a cultivar, né, elas começaram a ficar cada vez mais sedentarizadas, né, começaram a ficar cada vez mais paradas em um local só. Então essas regiões aí do mundo que surgiram, né? Então foi aqui Oriente Médio e Índia, né? Sobretudo aí cerca de 5.000 anos atrás, beleza? Qual o principal fator histórico-cultural que contribuiu para o surgimento das cidades? Explico, já falei um pouquinho então lá em cima, principalmente esse processo de sedentarização aí das pessoas, né? As pessoas começaram a ficar em um local só, então as pessoas que viviam ali de um local para o outro, né? Esse processo nômade, né? De um ponto para o outro, ou então através ali indo de um ponto para o outro, ali colhendo, né? Coletando, enfim, as pessoas começaram a ficar confinadas em um local só, principalmente devido ao surgimento aí da agricultura. Então, é algo que propiciou aí o surgimento das primeiras cidades, pessoal. Número 2, que evento mudou radicalmente a história das cidades na Europa e no mundo a partir do século XVIII? Como ocorreu o processo histórico que envolveu esse evento? Pessoal, século XVIII, Europa, início ali, ou seja, primeira revolução industrial. A indústria surge, né, um processo ali radical de mudança do processo produtivo, né? Então sai ali o artesanato, né? E entra a indústria, né, como um grande vetor aí do trabalho, como um grande vetor ali de mudanças nesse espaço geográfico, né? Então, a indústria surge e, com isso, a indústria começa a se fixar nessas áreas centrais e começa a atrair população. Então, isso faz com que essas áreas ali próximas a essas indústrias começassem a ganhar grande contingente populacional, começasse a crescer. Né? Então, tudo isso fez com que essa mancha urbana, essa malha urbana começasse a surgir devido a essa concentração, esse grande fluxo de pessoas indo em direção a essas áreas urbanas e faz surgir ali, então, as cidades na Europa, principalmente aí devido ao advento da primeira revolução industrial, que vai concentrar muita gente nas cidades, pessoas indo em busca de melhor qualidade de vida, de melhores condições, né, de melhor remuneração, e com essas pessoas passam a migrar para essas áreas urbanas. Beleza, galera? Então, questão 2. Questão 3, com base no estudo do capítulo, explique o que é o processo de urbanização. Nós já vimos aí então, o que seria esse processo de urbanização, quando essa população que vive nas cidades começa a crescer tanto que essas cidades começam a ganhar infraestrutura urbana. Então, essa população residente nas cidades ultrapassa ali essa população rural. Então, nós temos ali um processo de urbanização, né? E, sobretudo, devido também a essa infraestrutura que começa a surgir nessas áreas, né? Infraestrutura característica das áreas urbanas, né? Temos ali
as vias, né, de transporte, nós temos aí os equipamentos urbanos, né, iluminação, enfim, todas essas características infraestruturais das áreas urbanas que começam a surgir em uma determinada área. Então, nós temos ali o surgimento dessas áreas urbanas e, com isso, nós temos um aumento também da população que acaba ultrapassando a população rural. Né? Analise 4. Analise comparativamente os gráficos da página 282 e explique a relação entre os processos de industrialização e de urbanização nos chamados países de industrialização tardia. Então, na página 282, deixa eu pegar aqui com vocês, nós temos o gráfico ali que mostra Brasil, México, Coreia do Sul e a África do Sul, a evolução da população rural e da população urbana nesses países de industrialização tardia. Então, nós percebemos aí que esse gráfico aí pega desde a década de 70 até o ano de 2014 e nós percebemos ali o crescimento da população urbana nesses países que foram países de industrialização tardia. Então, a gente pode perceber que, a partir do momento que esses países começam a passar por um processo de industrialização, na esteira da industrialização, nós temos também o surgimento das grandes cidades, nós temos o aumento das cidades, nós temos o aumento do contingente populacional nessas áreas urbanas. Então, comparando esse gráfico, a gente consegue perceber que esses países passaram por um mesmo processo. São países que tiveram uma industrialização tardia e, na esteira dessa industrialização tardia, também as cidades começam a crescer, começam a se desenvolver, começam a ter um contingente populacional cada vez maior. Então, essa aí é a análise que deve ser feita desses gráficos aí da página 282. 5. O que tem intensificado o expressivo processo de urbanização em vários países com baixo nível de industrialização. Esses países que nós vimos aí na página 283, né, a urbanização nos países com baixo nível de industrialização, alguns fatores fazem com que esses países passem por um processo de urbanização. Esses países não têm indústrias para poder justificar o aumento da urbanização deles, né? A gente viu que a industrialização é um fator histórico que vai trazer muita gente para as áreas urbanas, que vai fazer com que essas áreas urbanas cresçam muito. Mas esses países com baixa industrialização, não tínhamos, então, um motivo ali para que esses países passassem por esse processo de urbanização. Porém, nós temos que pensar outros aspectos, como é o caso aqui da miséria, né, que esses camponeses vivem nessas áreas rurais, né? Então essas pessoas vivem com um padrão de vida muito, muito baixo, né? Elas vivem ali com muito pouco, elas têm uma renda muito pequena, e nas cidades elas acabam almejando, né, uma renda maior, trabalhando na área de serviços, trabalhando ali em outros setores, principalmente, né, aí no setor terciário, né, onde se concentra muito nas cidades, setor de serviços, comércio e serviços. Então, essas pessoas acabam migrando ali, causando um êxodo rural em direção ali às cidades, por conta, sobretudo, disso. Embora não tenha indústrias para poder justificar, nós temos ali essa questão aí da miséria que essas pessoas passam nessas áreas rurais, a concentração de terras agricultáveis aí na mão de grandes produtores, né? Isso faz com que essas pessoas não consigam ali competir com um grande produtor, né? Então, mesmo que elas produzam a sua terra tão pequenininha que elas não conseguem aí ter margem para competir com esses grandes produtores, acabam tendo que abandonar suas terras e ir em direção às cidades, aumenta ali o contingente populacional dessas cidades, né? Os conflitos nos países, principalmente da África, entre tribos rivais, que faz com que essas pessoas saiam dessas áreas rurais e migrem em direção a outras áreas, principalmente as áreas urbanas e até mesmo para outros países. Os conflitos na América do Sul, sobretudo com o narcotráfico, né, que faz com que as pessoas saiam de suas terras, abandonem suas terras e migrem para as áreas urbanas. Então, tudo isso aí faz com que esses países de industrialização, com pouca industrialização, acabem também passando por esse processo de urbanização. Beleza, galera? Então, vamos lá. Questão número 6. Como deverá ser a distribuição mundial da população rural e urbana em um futuro próximo, de acordo com a ONU? Nós temos aqui na página, deixa eu falar para vocês, 288, lá em cima, fala que a ONU estima que em 30 anos, 6 em cada 10 pessoas viverão em áreas urbanas, ou seja, a ONU estima aí que a população urbana cresça muito nos próximos anos, então essa população urbana ela tende aí a continuar esse crescimento, tende a aumentar esse crescimento, e grande parte da população
no mundo viverá em áreas urbanas. Nós vimos outros gráficos aí que mostram exatamente essa evolução, que as pessoas estão cada vez mais vivendo em áreas urbanas, e com isso nós temos, então, de acordo com a ONU, esse aumento da população urbana em comparação à população rural. 7, o que são as metrópoles? As metrópoles, aquelas que concentram grande infraestrutura urbana, aquelas que têm influência com as áreas do entorno, né? Aquelas que concentram poder político, poder econômico. Então, são essas áreas aí que vão ter que vão ser caracterizadas aí como metrópoles, né? Como é o caso aí de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, então grandes metrópoles nacionais. E o 8 diferencia a urbanização de metropolização. A urbanização, nós vimos que é o processo de crescimento das cidades, crescimento populacional das cidades, né? Principalmente ali em quantidade, não em qualidade, né? Principalmente em quantidade, esse crescimento quantitativo populacional, esse processo ali de criação de infraestrutura urbana, de equipamentos urbanos, nós temos esse processo de urbanização. Já a metropolização é quando essa cidade ela começa a se destacar, começa a gerar influência nas áreas ao seu entorno, nas cidades do seu entorno, ganhando influência aí, sobretudo a nível nacional. Então, nós temos ali o surgimento de uma metrópole, né? Esse processo de metropolização. Essas áreas que já eram urbanizadas começam a ter destaque, começam a influenciar as demais no seu entorno, e com isso tem influência nacional, com caracterização aí da metropolização. Beleza, galera? Então é isso, essa é a correção dos exercícios de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham ainda aí, só falar comigo. Valeu, galera, um abraço, até a próxima aí.